As questões de vírgula, elas são um pouco mais complexas, porque como a gente mexe com questão de natureza sintática, de organização de período, vocês podem observar que, via de regra, é uma questão para cada vídeo. Para ficar um efeito discursivo didático melhor, tá? Então estamos com o emprego de vírgulas. Fizemos essa questão 16 no módulo anterior para poder falar sobre a questão da elipse, tá? Dessa vírgula que substitui um termo já dito anteriormente para evitar uma repetição desnecessária, que é o modelo de questão, vale a pena ficar esperto nisso aí. E a questão número 17. Na verdade, em matéria de enunciado, elas são a mesma coisa, tá? A única coisa que a questão está dizendo aqui é que a pontuação que obedece à norma culta, obedecer à norma culta e seguir os padrões gramaticais. A diferença dessa questão 17, que vocês estão vendo, para a questão 16 que nós fizemos, é a extensão dela. Os períodos da questão 16 são períodos mais simples, menores. Quando você vai para a questão número 17, os períodos são mais extensos, são maiores, o que requer necessariamente uma atenção dobrada de vocês em relação à resolução. Vamos lá então. Letra A. Nos últimos anos, empresários pegaram firme na questão da responsabilidade social. Sempre começa pelo verbo. O verbo aqui no caso é pegaram, tá? O sujeito, quem pegou, os empresários. Então vocês percebam que nessa relação entre verbo e sujeito, existe uma vírgula aqui que não deveria existir por causa da ordem direta. Do mesmo jeito que não deveria ter uma vírgula depois do adjetivo, tá? Então, no caso, essas duas vírgulas, aliás, essas três vírgulas colocadas aqui, elas estão completamente erradas porque elas rompem com a ordem direta do raciocínio. Onde, na verdade, deveria ter vírgula, não tem, que é depois de nos últimos anos, porque nos últimos anos não é sujeito, não é verbo, não é objeto coisa, não é objeto pessoa, e sim uma relação de tempo. Aí, nesse caso, aqui, a vírgula seria obrigatória. Então, descarta a letra A, ok? Letra B. Associaram-se em fundações que captam recursos e orientam trabalhos. Veja aqui, o verbo aqui no caso, aqui é o primeiro período, aqui é o segundo. Captam, tá? Quem capta recurso são as fundações. Então, nesse caso, você não pode colocar essa vírgula aqui, porque ela também está separando o seu verbo do seu sujeito respectivo. Mesmo que haja a presença desse que. Mesmo que haja a presença desse que, não é necessário que haja essa vírgula para fazer o papel de separação de um verbo para um sujeito. Ok? E muito mais. Chama atenção para essa questão aqui, ó, a letra B de vocês. Essa vírgula colocada aqui, antes do conectivo E, ela também tem que ser relativizada. Eu digo por quê? Porque, veja, se são as fundações que captam recursos e são as mesmas fundações que orientam trabalhos, quando você tem a conjunção e os sujeitos forem o mesmo, ou seja, quem capta recurso são as fundações, quem orienta trabalhos são as mesmas fundações. Então, sempre que você tiver sujeitos iguais, ligados pelo e, essa vírgula não deve existir. Portanto, essa vírgula aqui não existe, porque eu não separo o verbo do sujeito, como também não existe essa vírgula aqui, porque eu estou trabalhando com dois sujeitos iguais. Os sujeitos de captam e de orientam é o mesmo, que é a palavra fundações. Então, todas as vírgulas da letra B, todas elas estão equivocadas, todas estão erradas. Continuando, letra C. Outros, como era de se esperar, foram estimulados pelos empregados a olhar para os desfavorecidos. Então, vamos lá. Outros foram estimulados. Então, veja que aqui eu tenho um verbo cujo sujeito são os outros. Só que esse como era de se esperar, ele é um termo de natureza explicativa. Se ele é um termo de natureza explicativa, ele obviamente não é obrigatório. Não sendo obrigatório na ordem direta, ele funciona, essas duas vírgulas aqui, elas não funcionam como termos obrigatórios. Sujeito, verbo, objeto coisa, objeto pessoa. Mas sim como termo de natureza explicativa, que nós vamos entender dentro da nossa teoria como um termo facultativo, tá? Então, se é um termo facultativo, porque o sujeito e o verbo estão aqui, essas vírgulas elas são corretas para isolar esse termo facultativo, tá? Outros, como era de se esperar, foram estimulados pelos empregados. Aí é que dá um problema, tá?
porque estimulado por alguém. Nesse caso, pelos empregados, tem função de objeto-pessoa. E eu não posso separar verbo de objeto-pessoa com uma vírgula. Então, se essas duas estão corretas, essa aqui já apresenta probleminha de natureza estrutural. E, consequentemente, as outras seguem o mesmo preceito. Então, toma muito cuidado, que é uma tendência natural das questões, colocar em várias vírgulas em sequência para justamente você se enganar na questão respiratória até. Né? Então, você vai fazendo pausas e mais pausas e vai entendendo que o discurso está correto, quando, na verdade, não está. Então, nesse caso, essas duas estão corretas, por ser um termo de natureza explicativa, e as demais não estão. Descarta a letra C também. Letra D. O Brasil tem, vírgula, segundo critérios do IBGE, 20 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Então vamos lá. O Brasil é o sujeito, tem é o verbo. Tá? Então eu espero, obviamente, que depois do verbo venha um objeto pessoa, um objeto coisa. Só que aqui no caso vem a expressão segundo critérios do IBGE. Obviamente que segundo critérios do IBGE é um termo de natureza facultativa. Se é de natureza facultativa, eu deveria, depois dessa vírgula aqui, colocar, depois de IBGE, outra vírgula. E aí, no caso, vem outra questão. Essa vírgula está correta, aqui deveria ter outra vírgula, 20 milhões de pessoas vivendo. Como vivendo é o verbo de 20 milhões, essa vírgula aqui deveria também estar cortada. Então, o correto na letra D seria: o Brasil tem, vírgula, segundo critérios do IBGE, vírgula, 20 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Então, eu deveria colocar outra vírgula aqui para fazer o termo explicativo e tirar essa vírgula daqui porque eu não separo o verbo do meu sujeito. Descarta também a letra D, ok? E a letra E. Para os que recebem ajuda, vírgula, essa multiplicação é bem-vinda, vírgula. Mas eu queria chamar a atenção para esse detalhe. Essa vírgula aqui é colocada antes da conjunção. Então, essa vírgula aqui, ela está fazendo o papel de separar o primeiro período, que é essa multiplicação é bem-vinda, do segundo período, está longe de representar uma solução. Então, essa vírgula aqui, ela faz o papel de separar uma oração A de uma oração B, tá? Oração A, oração B. Então, sempre que você tiver a presença aqui, ó, bem no cantinho aqui do vídeo, ó, esse mais ele cumpre papel de oposição, conforme aquela aulinha que nós demos de relação lógico-semântica. Então, para separar uma oração da outra, eu sou obrigado a colocar uma vírgula, como eu pus aqui, de presença do conectivo. E esse termo que está aqui, para os que recebem ajuda, é um termo de natureza facultativa. E eu sei por quê? Porque essa multiplicação é o sujeito. Então, como aqui é o sujeito e esse termo está isolado, por ele estar isolado, eu sou obrigado a colocar essa vírgula. Então, só para lembrar, para finalizar inclusive, essa vírgula isola um termo facultativo na oração, está correto, e essa vírgula aqui isola uma oração da outra, para justamente manter a diferença de período A e período B. Portanto, a única que de fato está correta é a letra E. Mas eu queria chamar a atenção para finalizar esse vídeo aqui. É uma questão muito mais complexa do que a anterior. Basta lembrar aqui, ó, modelo menos extenso, mais simples de análise, modelo mais complexo que faz você pensar de várias maneiras o termo de resolução. Vamos torcer para que esse modelo seja o nosso modelo e não esse aqui, que é bem mais complexo. Ok? Daqui a pouco a gente volta com mais vídeos para vocês. Forte abraço.